Deus e amado Pai, peço a Ti, Senhor da glória, a direção do Teu Espírito, Sua graça, para que o Senhor determine, meu Pai amado, o Teu querer nas nossas vidas. Desde agora te agradeço em nome de Jesus. Nós diremos amém. Muito bem, Senhor. Nós lemos que seguir a paz com todos não está dizendo seguir a paz com o mundo. Amém? Amém. Não. Agora, viver em paz com Ele, não por contenda, não por divergência, não desejando mal. Amém? Amém. A irmã tem o suicídio, que eu expliquei aquela vez, aquela partezinha que fala sobre ou não? Tem? Me explica aí, fique de pé, cadê mais aqui para mim primeiro, para não vacilar. Muito bem, irmão, há muitas das pessoas que dizem assim: eu tenho paz, mas nós observamos que Jesus é o Senhor da paz, não é assim? Até porque Ele é santo. Amém? Já está aí o exemplo. Ele é o Senhor da paz, porque Ele disse ao discípulo dele: vos dou a minha paz. E outra parte Ele diz: vos deixo. Vai depender da interpretação dos Escritores. Estou ouvindo. É o quê? Eu também pego calor de vida. Aí acontece que Jesus Santo, sendo Ele o Senhor da paz, e santo, sendo Ele santo, Ele não era, Ele é santo. E na sua santidade Ele disse para os seus discípulos: vos deixarei a minha paz vos dou. E a minha paz dou não como o mundo a dá. O mundo fala de paz, mas vive em guerra, em contenda, em conflito. Não é assim? Então, quem tem paz, ele não vive em guerra. Agora, como ser humano que somos, nós temos os nossos momentos de guerra conosco mesmo e com aqueles que nos cercam. Amém? Amém. Jesus não é o Senhor da paz, mas se lembre que na porta do templo, Ele na sua paz, na sua santidade, Ele não aceitou nada fora da vontade dEle. Ele saiu expulsando os mercadores, aqueles vendedores que vendiam tanto os seus produtos, quanto também vendia a vida um do outro, falando um do outro. Então, Jesus chegando ali, Ele deu uma ordem, determinou que até a casa do meu Pai, casa de oração, e não casa de mercadores, e expulsou a todos. Aí Jesus perdeu a paz? Não, Ele só estava botando ordem na casa. Porque se a casa do cristão não tem ordem, ela é desequilibrada, mal administrada, está faltando nela alguma coisa. Não sei se é a santificação daquele cristão que ali habita, ou a falta de paz com alguém dentro daquela casa. Não é assim? É ou não é? Se é tudo em paz, então tudo está arrumado, tudo está bonito, está bem feito. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse a Timóteo, quando ele disse que almejava o biscopado, que quer dizer ser bispo,
Bispo significa presbítero. Amém? Amém. Aí Paulo diz para ele, boa coisa desejasse. Veja bem. Mas é necessário que o bispo seja controlado. Que seja bom dono de casa, ou ele dizendo lá que tem que ser casado. Que seja bom dono de casa. Que controle seus filhos. E que ande diante de Deus em santidade. Se não sabes administrar a tua casa, veja bem, como poderá administrar as coisas de Deus? Aí vamos trazer para o lado pessoal. Nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Razão pela qual temos que viver em paz com nós mesmos. Como assim viver em paz com nós mesmos? Quando o tentador vem nos tentar, devemos nos buscar ao Senhor da paz, a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, orando, aleluia, sendo alido em silêncio. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque uma pessoa, aleluia, conturbada de mente ou perturbada, ela não tem equilíbrio, ela não tem paz, é uma pessoa atormentada. Então, o cristão, ele precisa ter o autocontrole. Amém? Amém. Antes de seguir, aleluia, adiante, nós podemos ver, aleluia, ver isto, né? Glória seja dada o nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 11, é lá no Antigo Testamento, viu? Levítico, aleluia, é depois de Êxodo, aleluia. Capítulo 11, versículo 45. E a irmã, aí vê 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 14 a 18. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 14 a 18. A senhora vai ler depois dela, pode ser? Levítico, está no primeiro do livro. Levítico. A gente só vai ensinar assim. Não é só eu falar, cruzou os braços, fica batendo com as pernas assim, ó. Né? Feito urubu novo quando quer voar, né? Fazendo exercício. Bora, gente. Fique em pé e leia em alto bom som, devagarzinho para entender. Levítico capítulo 11, versículo 46. Esta é a lei sobre os animais, e sobre as aves, e sobre todo ser vivo que se move nas águas, e sobre toda criatura que rasteja sobre a terra. Até os animais, ele tem que andar, muito obrigado, Deus abençoe. Tem que andar em união, ter paz com os outros animais. Você já pensou que dentro daquela arca ali, aleluia, mesmo que estando separado, observe, aleluia, que na entrada da arca não houve divergência de nenhum animal. E aquele que diz que vai morar no céu, morada de Deus, lugar santo, ele não pode viver em conflito, irmão. Aquela arca, ela simboliza, aleluia, o céu. Amém? Amém. A Nova Jerusalém é aqui na terra. Quando tudo for destruído e reformado por Deus, é como que nós aqui na terra estivéssemos no céu e lá do céu estivesse aqui, mas não vivendo neste mundo. Um mundo diferente, santo, puro. Depois que o inimigo for totalmente destruído, o mar não existe mais, as coisas impuras não existem mais. Aí nós vimos aí que naquela arca, aleluia, todos entraram de acordo com a ordem de Deus, que não era, aleluia, glória a Deus,
de Noé. Não, era de acordo com as ordens de Deus ali. Aleluia, Moisés está passando este exemplo aos hebreus. Amém? E aqueles que não eram de todas as nações que ali estavam, dando uma demonstração, tem que viver em união, em paz. Aí ele deu o exemplo da arca dos animais. Agora vamos ouvir o que disse Deus pelo seu Santo Espírito, aleluia, a Pedro, né? Na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 14 a 18, pode ler. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julgar segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Até o versículo. Até o 18. Amém. Glória a Deus. Seus pais lhes legaram. Amém? Amém. Aqui ele está falando da santificação na vida. Na vida, nesta vida. Vida material. E pode, não tem jeito. Pode. Em todos os sentidos, pode ser santo. Por que não? Isso tem que ser exemplos e espelhos. E agora? Temos que ser. Por que é que quando passamos o reflexo do crente, irmão, muitos não sabem disso não. Mas quando passa uma pessoa de um comportamento diferente, outra pessoa que tem a visão espiritual, ela vai dizer, ou ele vai dizer, aquela pessoa é crente, aquela pessoa é um cristão, ou é crente. A paz do Senhor, e não é de um Senhor qualquer não. A minha irmã, ela faz parte de uma dominação, que eu não vou falar o nome, que não pode. Ela sempre, todo dia, manda mensagem para mim. A paz de Deus, meu irmão. Não fala da paz do Senhor, mas é o quê? É o ensino que aprendeu, mas está usando a paz. Sem a paz, primeiro. Segundo, a santificação. Não veremos a Deus. Quando o apóstolo Pedro aqui foi conferido, aleluia, glória, seja dado o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, traz a reflexão dizendo assim, aleluia, quando ele já fala no versículo 14, ele diz assim, tenhas anteriormente na vossa ignorância, ele está falando do seu tempo passado, de quando Pedro era pescador, cheio de palavrão, brigador, né? Refere-se aos pagões, os que vivem no paganismo, que atuam dessa forma, que antes não conheciam o verdadeiro Deus. Veja bem, fazia por quê? Eu fazia, você fazia, a senhora fazia, todos nós aqui fazíamos o que era errado, falava o que não devia, achando que era certo, como no caso de Jó, que nós lemos terça-feira,
7 anos falava porque achava para mim que era maravilhoso, mas para Deus não era. E Deus conferiu. Né? É como que Deus disse na Jó: seja santo, Jó, se purifique. E Jó não era um homem qualquer que nem nós. Ele tinha reputação da parte de Deus. O que é que acontece? Nós vamos encontrar ainda, glória seja dada o nome do Senhor nosso Deus, a lei revelada ao povo de Israel. Isto é um livro de Efésios, que a senhora vai ler em Efésios, capítulo 2, versículo 3, e a senhora lê Deuteronômio 10, 17. Vamos lá? Efésios. Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo... Começo lá no 6, vai falar. Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, foi pelo imenso amor com que nos amou. Amém. Amém? Muito bem, a irmã. Em seguida, glória a Deus. 10, 17, né? 10 e 17 de Deuteronômio. Aí depois a irmã vai ler Efésios, capítulo de número 6, capítulo 2 e versículo 3. Pois o Senhor, nosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor do Senhor, e o Deus grande, poderoso, que não faz exceção de pessoas, nem aceita recompensa. Amém? Amém. Veja bem, aquele que não aceita o mal, que não busca recompensa em fazer bem, valeu aí, irmã? Aí mesmo, você está. Pois o Senhor, nosso Deus, é o Deus dos teus deuses, o Senhor do Senhor, e o Deus grande e poderoso, e esteve que não faz Acepção de pessoas. nem aceita recompensa. Amém? Amém. Isso daí, quando fala dele, ele não faz acepção, quer dizer, ele não faz diferença de pessoas. Ele chamou a todos, ele veio para todos, ele fez a todos. Só que muitos dos filhos se desobedeceram a Deus de uma forma que, depois dos 7 anos, a criança tem pecado. Antes de 7 anos, não. Porque ela é tida como um anjo. E não um lance por Lucifer. É um anjo angelical da serventia de Deus. Mas depois dos 7 anos começa a responder. Quando ele começa a entender as coisas que a mãe, que o pai, que o professor, que alguém falar, entendeu que é certo e errado. Aí diz, não, mas se é criança, não tem pecado. Sim, para Deus, a partir de 7 anos, todos nós estamos agora deliberadamente pecador. Amém? A irmã Maria, por favor. Efésios, capítulo de número 2, verso 3. Dois e 3, capítulo 2, versículo 3. É muito difícil, né? Entre os quais todos também antes andávamos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos, e erramos por natureza, ricos de carinho, como os outros também. Amém? Pode sentar. Veja bem. Deus está falando conosco.